Então, vamos começar com a biografia de José Saramago. Ele nasceu em Azinhaga, província de Ribatejo. Ele nasceu em 16 de novembro de 1922, mas ele foi registrado no dia 18. Os pais deles emigraram para Lisboa quando ele tinha menos de 2 anos. E ele viveu uma boa parte na capital. Ele viveu uma boa parte da vida dele na capital, até a maioridade. Ele fez estudos secundários, assim, liceais e técnicos. Só que ele não prosseguiu, pois pela situação financeira dele, né? Ele teve o primeiro trabalho dele como serralheiro e mecânico, só que depois vieram tradutor, editor, funcionário de saúde, jornalista e todos esses. José Saramago, ele teve o seu primeiro livro publicado em 1947, onde esse livro era um romance que ele deu o título de Terra do Pecado. Esse foi o seu primeiro livro. E depois desse primeiro livro ele passou um bom tempo sem publicar nada, até 1966. Ele também trabalhou durante 12 anos numa editora onde ele exercia funções de direção literária e de produção. Após isso, ele também trabalhou como crítico literário numa revista chamada Seara Nova. Ele também trabalhou de 1972 a 1973 no jornal Diário de Lisboa, onde ele era crítico político. E após isso ele ficou 1 ano como coordenador do suplente cultural de Vespertino. O contexto histórico dessa obra, Ensaio sobre a Cegueira, ela vem representar a literatura contemporânea em língua portuguesa. O livro de 1995, em que o autor também ele constrói uma forma metafórica ou alegórica de mostrar o avesso da condição humana. Vale-se também lembrar da imagem da cegueira, que vem para denunciar o homem ao próprio homem. E isso é assustador para quem lê. Como ele mesmo diz, o autor, o livro carrega sofrimento do começo ao fim. Então, vamos começar com a biografia de José Saramago. Ele nasceu em Azinhaga, província de Ribatejo. Ele nasceu em 16 de novembro de 1922, mas ele foi registrado no dia 18. Os pais deles emigraram para Lisboa quando ele tinha menos de 2 anos. E ele viveu uma boa parte na capital. Ele viveu uma boa parte da vida dele na capital, até a maioridade. Ele fez estudos secundários, assim, liceais e técnicos. Só que ele não prosseguiu, pois pela situação financeira dele, né? Ele teve o primeiro trabalho dele como serralheiro e mecânico, só que depois vieram tradutor, editor, funcionário de saúde, jornalista e todos esses. Trabalhou durante 12 anos em uma editora, onde era na direção literária de produções. Colaborou como crítico literário na revista Seara Nova. Em 1972 e 1973, fez parte da redação do jornal Diário de Lisboa, onde foi comentador e condenado durante 1 ano. Mago foi o primeiro a pertencer à Associação dos Escritores e foi de 1985 e 1994 foi presidente da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa dos Autores. Ensaio sobre a Cegueira é um romance de José Saramago, escrito em 1995, 3 anos antes de o autor receber o Prêmio Nobel por Literatura. José Saramago diz: esse livro é brutalmente
terrível. Eu quero que o leitor sofra como eu sofri ao escrevê-lo. Brutal e violento. Simultaneamente, uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São mais de 300 páginas constantes de aflição, através da escrita. Até diz que não somos bons, é que necessariamente temos coragem para reconhecer. Sobre a cegueira, José Saramago utiliza uma descrição fluida, misturado com um discurso direto e indireto, dispensando o recurso como parágrafos, travessões e aspas. O discurso direto fica entre vírgulas e, para não confundir o leitor, é separado como letra maiúscula. No ensaio sobre a cegueira, Saramago utiliza uma figura, a mulher e o velho ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Não podemos, estamos cegos. Isso, médico, é uma grande verdade, e que diz que o pior cego foi aquele que não quis ver. Mas eu quero ver, disse a rapariga dos olhos escuros. Não será por isso que verás. A única diferença era que deixaria a de ser o pior cego. Saramago recusou dezenas de vezes para o autor que seu livro não fosse para o cinema, mas por muita persistência, em 13 de novembro de 2008, seu livro chegou às salas dos cinemas portugueses, sob a realização do brasileiro Fernando Meirelles. A Epidemia do Cegueira é uma crítica ao capitalismo. O ensaio sobre a cegueira não era um livro que mostrava uma doença de origem ou biológica, ou um castigo divino. No determinado trecho, a mulher do médico, José Saramago, mostra que pode ser a verdadeira doença. A mulher do médico consegue compreender que não tinha qualquer sentido ou continuar com o fingimento de ser cega. Está visto que aqui já ninguém pode mais salvar. A cegueira também é isso, viver num mundo onde se tem acabado a esperança. É quem percebe a crueldade do capitalismo e não aceitar viver nesse mundo sem esperança. Já os cegos transformam-se virando-se um contra os outros, acabando por mostrar as fases mais sombrias do ser humano. A humanidade vai se transformando num caos de destruição humana, onde que os cegos lutam para sua sobrevivência, entregando-se de tal maneira de desespero e acabando por abandonar qualquer traço da humanidade. Normal, uns carros parados numa esquina esperando um sinal abrir, luz verde acender, mas um dos carros não se movimentava. Meio às buzinas enfurecidas, gente batendo nos vidros, percebemos que um único movimento do motorista era duas palavras, gritando: estou cego. O homem dentro do carro gritava, mas ninguém conseguia escapar ele não conseguia escapar da cegueira branca que inundava seus olhos. Era uma cegueira diferente e luminosa, conversa mergulhado de olhos abertos no mar de leite. Apesar disso, seus olhos estavam normal. As pessoas o ajudaram a sair do carro, implorando que alguém levasse-o para casa. Um homem qualquer ofereceu para dirigir o carro dele, como se não tinha um local específico para estacionar na sua casa. Ele desceu do carro e ficou esperando um homem, que estacionou numa rua transversal. Subiram até um apartamento, que ficava no terceiro andar. O homem quis aguardar até que a mulher do cego chegasse, mas este, com medo daquele estranho, preferiu recusar a oferta. Quando a mulher dele chegou, o marido conta que estar cego. Ela custa acreditar depois de desesperar-se e ligar para a primeira oftalmologista que encontrasse na lista telefônica, marcando uma consulta urgente. Na sala de espera do consultório estava um velho com uma venda prata nos olhos, um rapazinho com sua mãe, e uma rapariga com os óculos escuros, e mais duas pessoas. Passaram os cegos na frente dos pacientes, e depois de examiná-los por duas vezes, o médico concluiu que não há nada de errado nos seus olhos.
estavam aparentemente perfeitos. Pediu alguns exames, mais detalhes. Quando saíram e ficaram pensativos, nunca viu uma coisa parecida em sua vida. Todos os pacientes, o médico ligou para seu amigo e falou sobre o caso. Mesmo sabendo que ambas doenças tratavam-se de uma cegueira negra, oposta dos que descrevia o cego, resolveu marcar uma nova consulta para examinar junto o paciente. Chegando à sua casa, o médico ficou até altas horas pesquisando sobre o assunto nos seus livros didáticos, quando resolveu guardá-los e para editar, e o médico chegou e deitou-se devagarzinho para que sua mulher não percebesse, notasse sua presença. Passou a noite inteira em claro, pensando que com o oftalmologista como deveria se ter uma autoridade, uma competência sobre essa trava branca altamente contagiosa que estava se espalhando. Quando na manhã seguinte contou com a sua mulher que estava cega. Ela abraçou com tanta força, apesar dela ter tentado se afastar por medo de contagiá-lo, preparou um café e ajudou a telefonar para as autoridades. Diante da grosseria com que foram tratados, resolveu avisar diferentemente da grosseria com que foram tratados, resolveu avisar diretamente a diretoria da clínica, de onde trabalhava, e este se encarregaria de fazer todos os contatos. A essa altura já tinha notícias da cegueira do rapazinho fazendo... altura já tinha notícias da cegueira do rapazinho estrábico, da rapariga dos óculos escuros e do ladrão. O ministério pediu que eles se arrumassem as malas, pois mandaria uma ambulância para buscá-lo, mas não avisaram para onde eles seriam levados. O ladrão se levantou-se, acusou o primeiro cego para culpar e escapar com essa estratégia. Disse que se não tivesse ajudado a ir para casa, não teria chegado. Agora o primeiro cego percebeu que o outro homem é o ladrão que roubou o seu carro e começou a discutir. O ladrão avança sobre ele e rolam por entre as camas, até que um médico e sua mulher conseguem separá-los. Neste momento, houve-se uma gritaria vindo do corredor. 5 pessoas e outras alas chegaram e foram empurrados para a ala dos cegos. Era eles, o policiais que encontrou o ladrão na rua gritando. O motorista de táxi que levou o primeiro cego ao médico ajudou o ajudante da farmácia que vendeu o colírio, a rapariga dos óculos escuros, e a criada do hotel que socorreu a rapariga quando estava cego, e a empregada do escritório. À tarde chegaram mais 3 cegos e a empregada do consultório do médico. O homem que estava com a rapariga no hotel e o policial grosseiro que o levou para a sua casa dos seus pais, mas se instalaram em um rebanho de cegos, entrando na camarata. Todas as camas foram ocupadas. Na madrugada, o ladrão resolveu ir e ele próprio pediu ajuda ao guarda, imaginando que este sentiria pena em vê-lo naquele estado lamentável. Rastejou cheio de dores até o portão, ouvindo ruídos, e o soldado foi verificando o que estava acontecendo. Assustou-se com o cego e deu-lhe um tiro no meio da cara. O sargento, acordado com um barulho de rajada, ordenou que 4 cegos viessem recolher o corpo.